Oi, gente! Hoje eu vou gravar pra vocês uma resenha do livro Sem Coração, da Marissa Meyer. Esse livro aqui foi um dos escolhidos para a leitura conjunta dos apoiadores do Catarse do canal da Tamires, do Resenhando Sonhos, desse ano de 2020. E como eu tinha ele aqui em casa, eu não perdi a oportunidade de ler junto com a galera. Eu fiz a leitura desse livro aqui em maio, e foi um livro que, quando eu li, eu já sabia que eu queria fazer uma resenha para vocês aqui. Tanto por ele ser um livro de fantasia, volume único, o que é uma coisa bem incomum, que deve muito ser exaltada quando acontece, quanto porque ele é uma releitura de Alice, que é uma história que eu gosto bastante. Nesse livro aqui, apesar de ser uma releitura de Alice, a protagonista dele não é a Alice, ela nem chega a aparecer nesse livro. A nossa protagonista, então, como vocês podem perceber aqui na capa, é a Rainha de Copas, que é conhecida como a vilã de Alice. Então a gente vai ver essa história pelo ponto de vista dela e antes de ela se tornar a Rainha de Copas. Então a gente vai acompanhar a trajetória dela e descobrir o que aconteceu para ela se tornar essa personagem tão icônica e tão conhecida em meio aos clássicos infantis. No livro, então, a gente vai acompanhar a Catherine Pinkerton, que ela é filha do Marquês da Pedra da Tartaruga, que é uma posição de grande honra e importância no Reino de Copas, mas que a Cat não gosta tanto, porque o que ela queria, na verdade, era abrir uma confeitaria com a melhor amiga dela, que é a Marianne, para poder fazer os doces e as guloseimas dela e ser reconhecida pelo trabalho dela, porque ela é muito boa confeiteira. Só que com a alta posição que ela ocupa no reino, ela simplesmente não é permitida pelos pais dela a fazer isso que ela realmente quer. E o pior de tudo é que o rei começa a demonstrar certo apreço exagerado por ela. Então a mãe dela começa a pressioná-la para que ela agrade o rei, para que ela puxe o saco dele, etc. Porque ela é uma das moças mais cotadas do reino a ser escolhida para ser a futura rainha e a esposa do rei. Entretanto, aqui no decorrer da história vai surgir um novo personagem, que é o novo bobo da corte do reino, que o nome dele é Geste, e ele tem o melhor amigo Corvo, que é um corvo literalmente que fica empoleirado no ombro dele, e além de causar assim muito impacto com a chegada dele, porque ele vai chegar no meio da festa preto e branco, se eu não me engano, do reino, que é uma festa assim muito importante, ele vai modificar muito mais do que a gente esperava a vida da Cat. A chegada dele, além de tudo, também vai dificultar ainda mais as coisas para ela, além de também abrir novas possibilidades. Como eu disse pra vocês, esse livro aqui então é uma releitura de Alice no País das Maravilhas, com a Rainha de Copas como protagonista e mostrando como se fosse o passado dela, né, teoricamente. E apesar de o livro ser meio lento assim no início, nas 100 primeiras páginas dele, eu tava me arrastando um pouco pela história, porque eu não tava conseguindo processar que era uma releitura de Alice, sabe? Pra mim, esse livro aqui era um livro completamente diferente, de uma história completamente diferente. Eu não tava conseguindo me inserir muito no mundo, me acostumar com os personagens, etc. Mas a partir de certo ponto do livro ele começa a ficar muito bom, muito interessante, quando as ações começam a acontecer, quando os movimentos importantes do livro começam a surgir ali na nossa frente, a gente começa a perceber qual rumo a história vai tomar. Porque com essa pequena sinopse aqui que eu dei pra vocês, a história parece bem despretensiosa, bem simples, bem assim, normalzinha. Entretanto, a partir de um certo ponto do livro, começam a surgir novos personagens na história, o que torna ela muito mais interessante e muito mais envolvente. Também surgem alguns mistérios, surge um vilão, uma espécie de vilão para os personagens enfrentarem e mistérios para eles resolverem. Então essa parte assim do mistério me pegou em cheio, porque eu não conseguia adivinhar. Muita gente conseguiu, mas eu não consegui, então assim, falhei na minha missão. A escrita da Marissa Meyer é incrível, eu já sabia disso pelo contato que eu tive com ela em As Crônicas Lunares, mas nesse livro aqui foi ainda mais perceptível isso, porque quando você realmente pega esse livro pra ler, ele fica muito rápido, muito fluido. Tem passagens aqui que eu li 30, 50 páginas e parecia que eu tinha lido 5, porque foi muito, muito rápido. Então, apesar de ter esse início lento, o resto do livro e a escrita da autora compensa bastante e faz com que a leitura de forma alguma seja desgastante, ou lenta, ou empacada. Eu acho assim que um dos pontos mais altos dessa história são os personagens criados pela Marissa Meyer, que são muito cativantes. Tem muitos personagens aqui que eu queria que tivessem
tivessem um livro só deles e fossem os protagonistas das próprias histórias, para eu poder acompanhar, assim, uma jornada só deles e poder saber um pouco mais sobre eles, me aprofundar realmente na história deles. Então aqui, por exemplo, a figura do chapeleiro maluco, que é representada pelo Rata nessa história, é simplesmente incrível, é um personagem que eu amei demais. Ele parece ser muito complexo e ao mesmo tempo, assim, muito simples. Então é um personagem que eu tinha muita curiosidade para saber mais sobre ele, que eu queria muito ter um contato mais próximo com a história dele. A própria figura do Geste também, que é o bobo da corte, é muito interessante. A figura do Corvo, que é um personagem que é realmente um corvo, ele também é um personagem muito intrigante. E você lendo aqui a parte dos agradecimentos do livro, que é literalmente a última página dele, você tem algumas explicações da Marissa Meyer sobre o universo, de onde ela tirou esses personagens, como ela criou eles, de onde vieram as características que ela introduziu neles. E tem uma parte muito interessante sobre o personagem do Corvo, e eu não vou falar o que é, porque pode ser spoiler pra alguém, então não vou contar. Mas se vocês tiverem interesse em ler esse livro, não deixem de ler também a parte dos agradecimentos. Eu sempre leio todas as páginas dos meus livros, mas eu sei que tem muita gente que só lê a história e pula esses extras. Eu recomendo bastante vocês lerem, porque ele traz muitas informações extras e bem interessantes sobre a história. Um dos aspectos desse livro que eu mais gostei foi a originalidade dele. É estranho a gente falar sobre originalidade em uma releitura, que obviamente é uma história que vai trazer muitos aspectos da obra original, que já vai ter ali uma base de uma história conhecida, sabe? De uma história que, mesmo que você não tenha lido o livro, não tenha assistido o filme, você sabe alguma coisa de Alice no País das Maravilhas, é impossível não saber. Então é complicado você trazer originalidade e você trazer também uma abordagem única para um livro e para uma história que já foi tanto difundida em tantos meios diferentes e que é tão conhecida. E a Marissa Meyer consegue isso aqui com esse livro, que apesar de ser uma releitura, tem vários aspectos únicos e diferentes e coisas que ela modificou ali, mas ela fez uma modificação assim incrível, coisas que ela modificou ali, mas que não fizeram perder a essência da história. Eu acho que esse livro aqui é uma releitura assim perfeita. Eu acho que não teve defeitos em termos de releitura. Eu não dei 5 estrelas para esse livro por causa do início um pouco arrastado dele e por causa do final dele. E não é que eu não tenha gostado do final do livro. Eu gostei muito do final do livro e eu acho que inclusive foi uma das melhores escolhas possíveis que a autora poderia ter feito, principalmente se ela queria igualar o livro com a história de Alice, porque se ela tivesse optado por um final diferente, provavelmente a gente teria aqui um desvio, sabe? Então assim, o final foi inevitável, mas foi um final que deixou assim meu coração muito partido, me deixou muito triste, eu fiquei muito devastada lendo esse livro. Eu entendo que foi necessário, mas por ter partido meu sensível coraçãozinho, eu tirei aí uma estrela da Marissa Meyer. Eu acho que eu dei 4 estrelas pra esse livro. Se não foi 4 estrelas, foi 4,5, mas eu acho que foi 4. Também teve alguns aspectos aqui que eu teria modificado, mas esses aspectos eu nem acho assim tão relevantes. É mais uma questão de gosto próprio, sabe? Porque eu acho que a gente tem que respeitar muito também as decisões que os autores tomam sobre os livros e as histórias que eles estão escrevendo. Eu acho que eu não tenho que ficar muito palpitando sobre isso. No máximo aqui eu posso falar as minhas impressões e os meus gostos sobre a história, que podem ou não ser diferentes com o da autora e as escolhas que ela tomou. Então assim, é uma história que eu recomendo muito, principalmente pra você que nunca teve contato com a Marissa Meyer, que nunca leu As Crônicas Lunares e tem certo receio, porque os livros são caros e além de serem caros, é uma série de 4 livros, né? Então assim, te intimida um pouco uma série tão longa. Então se você quiser ter algum contato com a autora que não seja diretamente pra começar ali logo com a série, você pode muito bem ler esse livrinho único aqui, que da forma dele é espetacular e que foi uma leitura muito agradável e muito feliz que eu fiz esse ano. E uma última coisa que eu quero ressaltar antes de terminar esse livro é um aspecto dele que eu achei bem parecido com um aspecto que eu também identifiquei ali nos livros das Crônicas Lunares, que é sobre a personagem principal desse daqui e a vilã do As Crônicas Lunares. No As Crônicas Lunares, que também é meio que uma releitura, né? Ele tem ali uma releitura de A Cinderela, tem ali uma releitura com personagens de A Chapeuzinho Vermelho, tem ali uma releitura com personagens da Branca de Neve e ainda da Rapunzel. Então é uma série de livros que ele mistura diversos personagens de filmes de princesas e de contos e de histórias já famosas. E naquele livro a gente tem uma vilã chamada Levana, que é como se fosse a vilã dos filmes, né, da Branca
de Neve, da história da Branca de Neve. Só que a vilã da série As Crônicas Lunares, ela tem um livro próprio no meio da série, que é o livrinho extra que eu mencionei pra vocês, que é conhecido como 3,5, que é Levana, a Rainha Mais Bela. É um livro bem curtinho em comparação com os outros da série, bem rapidinho de ler. E foi um livro que eu li esse ano também, que me surpreendeu muito, porque é um livro que ele te deixa muito empático em relação à protagonista, em relação à vilã. Ele te faz perceber o lado dela, te faz odiar ela menos, sabe? Você entende o lado dela. Você não quer papo com ela porque ela é a vilã, mas você consegue entender que ela tem motivos, mesmo que sejam motivos distorcidos e motivos que não justifiquem as ações dela. Ela teve motivos, ela também sofreu, ela teve a história dela. Então, assim, é uma coisa que eu identifiquei também nesse livro aqui, porque apesar de a gente ter uma protagonista que vai se tornar a Rainha de Copas, que é a vilã de Alice, que é uma personagem que todo mundo que assiste Alice ou que lê Alice não gosta, né? A gente consegue descobrir a história por trás dessa vilã e a gente consegue se apegar a ela, a gente consegue entender os motivos dela. Às vezes a gente até pensa assim, eu não faria a mesma coisa se eu estivesse na posição dela. Então a Marissa Meyer tem esse dom de fazer com que qualquer vilão, por pior e mais odiado que seja, também possa ser compreendido e até amado pelo leitor, se as obras em que eles estão inseridos tiverem uma abordagem diferente e forem contadas sobre uma perspectiva que normalmente é esquecida, porque a gente sempre tem a perspectiva ali do mocinho, do herói, da pessoa que tá ali do lado do bem, mas a gente raramente tem a perspectiva do vilão nessa mesma história. É sempre muito unilateral, ou a gente tem a perspectiva do herói, ou a gente tem a perspectiva do vilão. A gente já teve contato, né, com o lado da Alice, quando a gente leu a obra original, e aqui a gente tá tendo o contato com o outro lado. E eu acho isso uma característica muito legal da autora, que valia a pena ser mencionada aqui nesse vídeo. Então, se vocês tiverem gostado, tiverem adquirido interesse por essa história, não deixem de comprar e adquirir o livro de vocês, porque eu acho que vocês vão gostar também. É um livro que constantemente tá em promoção na Amazon por um preço bom. Eu, inclusive, paguei baratinho no meu, R$17. Então, se vocês quiserem aproveitar para comprar o de vocês também, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É só vocês clicarem aí e apreciarem esta ótima leitura. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like e se inscrever aqui no canal. Também não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam da minha resenha sobre essa história, se vocês ficaram interessados em ler esse livro, ou se vocês já conhecem essa história e compartilham de uma opinião igual ou diferente da minha, também comentem aqui embaixo, para que quem não conhece ainda também possa saber, mas não esqueçam de não dar spoiler, para não estragar a experiência de novos leitores. Também me sigam nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre avisando para vocês de promoções de livros, mangás e HQs. Também a gente tem uma relação mais próxima e vocês podem tirar qualquer dúvida sobre o canal e sobre os vídeos que eu lanço aqui por lá. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui e até o próximo.